o episódio anterior de As Domadoras. O que me surpreendeu é que em nenhum momento, quando ela quis pular, ela quis escapar de mim. Ela teve algumas reações bem ruins, assim, eu não gostei nada. Ela pegou uma égua muito complicada. Para só um pouquinho aí, Paola. Você acha que está no momento de parar a sessão? Acho que ela ainda tem muito a treinar. O que ela mostrou aqui não foi nada agradável. Parece que nenhum comando está bem fixo. Se ela precisar, a gente está aqui, disposta a ajudar. Hoje a gente teve uma experiência diferente, fechando uma semana de doma, né? A gente teve uma surpresa muito legal da Bull Prime, que já vem nos acompanhando desde o início. Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer uma carne no ponto perfeito e o porquê que o ponto perfeito da carne tem interferência quando a gente vai estar comendo um churrasco. O Marcos da Bull Prime, ele foi lá, ele mostrou pra gente passo a passo como é que fazia. Eu achei maravilhoso porque foi uma forma de descontrair, de relaxar. Então assim, eu tô com uma peça aqui de contrafilé, tá? Isso aqui é de um animal da raça Angus, tá? Então basicamente o que acontece? Quando a gente quer atingir o ponto perfeito da carne, eu preciso ter uma espessura ideal para que a hora que eu vou jogar essa carne na grelha, eu consiga controlar melhor essa carne. A experiência foi muito legal, porque a gente já entende de churrasco, né, parcialmente, ou melhor, a gente come churrasco todo final de semana, então foi legal ver de outra forma. Eu vou jogar ali, em média, tá uns 300 e poucos graus ali, certo? E normalmente o que a gente aprendeu é que quando sobe o sanguinho, tá na hora de virar carne, não é isso? Eu aprendi. Todo mundo, boa parte das pessoas aprenderam isso. Mas quando sobe o sanguinho, que não é sangue, e eu vou virar essa carne, então todo o sabor da carne, todo o líquido da carne, todo o sumo dessa carne que vai me dar um churrasco top, o que vai acontecer? Eu vou estar jogando fora. Né? Então por que a gente corta dessa espessura? Porque quando eu jogo a temperatura aqui, ele me dá tempo, por exemplo, antes de subir esse líquido, de eu virar essa carne. A gente acha que é super fácil, né? Que é só ali botar a carne, salgar e deu. E a gente descobriu que não é assim, que tem ponto perfeito. Uma coisa que eu fiquei muito atenta, pra mim foi a coisa principal, é o fogo. Então o que a gente tem que cuidar? Qual que é o desafio do bom churrasqueiro? É sempre dominar ou domar o fogo. Então vou pegar o steak que a gente lembra, a gente já deixou descansando, já pegou uma temperatura, ele não tá tão gelado, uma temperatura tão baixa, que a gente vai colocar, ó. Quando dá esse chiadinho, quer dizer que a grelha também já tá na temperatura ideal. Ele fez a demonstração com todas as técnicas, falando do fogo, da questão da espessura da carne. Quando chega mais ou menos uma espessura de um dedo, é a hora que eu vou estar virando. Então, de um lado, um dedo, do outro lado, outro dedo, e eu vou permanecer com a suculência aqui. Então, tudo isso faz diferença. Te deixou descansando por mais ou menos 5 minutos. Então, eu vou cortar. O desafio também é que a gente tire o menos, né, que saia o menos líquido possível dentro dessa carne. Fechou? Então, vamos cortar não tão fino, não é um carpaccio, mas vamos cortar bem fininho. Eu acho que eu acertei o ponto. E a técnica, ela que dá aquela magia, né? Que torna aquilo tudo muito melhor. Se eu finalizar essa carne com sal muito grosso, eu não vou ter tempo bastante para ele se dissolver, certo? Então tem que ser um sal, pode ser até um sal fino, né? Só que tem que ter um cuidado para a gente não jogar muito. Tem a flor de sal e esse sal de parrilha, que é um sal especial para churrasco, que a gente pode usar tanto antes como para finalizar, beleza? Então aqui, ó, jogou um pouquinho. E agora é hora de vocês provarem e me dizerem se a carne está bem suculenta e bem saborosa. Pra saber se eu fui aprovado. Depois ele lançou o desafio de que a gente tinha que fazer uma carne o máximo possível que ficasse parecida com a dele. Então, pegou a gente de surpresa, assim, e a gente topou o desafio, né? Além de você estar, né,
trabalho intenso de domar a tua potra, você vai ter que domar a nossa parrilha. Você é a nossa primeira. Eu vou passar o avental para você e eu vou ficar do lado de lá da bancada, que eu vou avaliar o ponto da tua carne. Beleza? Beleza. Eu passei um pouco a carne, porque realmente ali tu tá conversando e tu meio que tenta contar os minutos, mas a gente não tem prática, então... Mas foi bem legal, porque todo mundo descontraiu e ficava aquela coisa de competição, né? Depois foi eu, que daí eu pequei ali no corte, eu acabei separando a gordura, o ponto passou um pouquinho também. Eu fiquei ligada já como é que ele fazia e fiz quase que exatamente igual com alguns erros, né? Porque é difícil. Parece fácil, mas é complicado. Eu procurei diferenciar um pouco na apresentação e tomei cuidado para manter as coisas organizadas. Teve um critério de desempate, mas a Jennifer foi a vencedora porque ela acertou o ponto, ela se preocupou na apresentação e ela colocou o sal no ponto exato. A brincadeira valeu, sabe? Todo mundo se divertiu. Eu acabei ganhando o desafio, fiquei muito feliz, mas eu achei a carne das gurias ótimas também. Receber toda essa atenção, receber instrução de como fazer um churrasco e receber esses brindes ainda é fechar a semana com chave de ouro. Foi muito legal, foi um momento bem divertido. Parabéns a todos vocês. Meu trabalho com a gaita no redondel foi bem objetivo. Eu cheguei com ela já de uma maneira mais madura para que ela vá reconhecendo esse contato direto. Costumo ser um pouco mais firme mesmo, que é para ir conhecendo a minha égua e para que ela realmente vá me mostrando o quanto que ela tá conseguindo entender o que eu tô querendo cobrar dela ou não. E então ensinei ela não mostrou nenhum tipo de reação de muito incômodo. Claro que eu sempre começo delicadamente com os arreios a apertar. Agora eu não vou deixar ela ter a mesma reação que ontem, se ela quiser. Vou tentar que ela não tenha. Então eu vou caminhar um pouquinho mais ela. Porque agora eu já quero que ela comece a ficar uma égua mais séria. E vim determinada a fazer os flexionamentos com ela. Então aqui não tem muito mistério, as primeiras atadas de início é normal para os lados. Então uma coisa muito importante que eu acho quando eu vou iniciar os flexionamentos dos meus cavalos, eu sempre uso a guia no início porque eu não sei a reação desse cavalo. Eu não sei se ele pode se empinar e se bolear e se ele cair de mau jeito pode terminar num acidente bem feio. Quando eu ato eles, eu prefiro sempre trabalhar o trote, porque o trote, na movimentação do trote, ele trabalha mais a ferramenta. Então eu ato ele para os lados e uso a guia para ir mostrando para ele o que eu quero, conduzindo ele na direção e para ter a segurança de que qualquer coisa eu vou mostrar para ele o lugar que ele tem que ficar. Aí. Esse lado, como eu já tinha certeza, era o lado mais macio dela. Tanto é que ela tá me mostrando isso. Então eu vou finalizar ela montando. A gaita reagiu muito bem, então eu terminei depois de flexionando ela montando, dando uma caminhada.
A gaita ponto, ela realmente é uma égua que está progredindo a cada dia, ela vem me surpreendendo com o seu temperamento, com a sua habilidade. É uma égua que eu sinto que se eu cobrar ela, eu sei que sai muita força de dentro dela. No próximo episódio de As Domadoras. Aconteceu um episódio no Redondel que o pessoal acabou ficando preocupado. Lógico, não foi nesse episódio, foram em vários episódios. E eu fiquei muito surpresa quando ela chamou a mim e as outras meninas para ter uma conversa. Tava sendo perigoso para ela e pro animal também. Eu tinha andado com a guitarra só puxada até então. E hoje eu pedi o trote. Pela manhã eu busquei minha potra no piquete. E então eu decidi fazer um trabalho diferente com ela.